This is Growthaholics. Olá, aqui é Pedro Weingärtner, eu sou o CEO da ACE e esse é Growthaholics, o podcast para quem adora inovação e empreendedorismo. O assunto de hoje é polêmico, vamos falar de cannabis e todas as possibilidades que existem para essa substância dentro do mercado. Muitos países já estão explorando a inovação no uso do CBD e do THC e muito mais, mas no contexto brasileiro ainda não avançou. Como podemos enxergar esse futuro dentro do Brasil? Para me ajudar com essa análise, eu trouxe o pessoal do The Green Hub, o Alex Lucena, que é CIO, e o Marcel Greco, que é founder e CEO. Vem com a gente! Estou aqui com os meus amigos e parceiros do Green Hub, né? Já vamos falar sobre o que é o Green Hub. Marcel Greco e Alex Lucena. Marcel, muito bem-vindo aqui ao Growthaholics. Pedro, é um prazer, cara. Obrigado pelo convite. Sou fãzaço aqui do Growthaholics e estar aqui com você compartilhando um pouquinho do The Green Hub, da cannabis, né, do ecossistema de cannabis, é realmente uma honra aqui. Obrigado pelo convite. E Alex, muito prazer ter você aqui também, direto do Rio, né? Muito obrigado aí por ter topado gravar esse episódio com a gente. Prazerzão, como disse o Marcel, uma honra. Esse pra gente é uma referência em vários sentidos e vamos compartilhar aqui um pouco de conhecimento numa área que a gente curte tanto, que é a indústria da cannabis. Legal, vamos falar bastante sobre isso e a gente quer mostrar para você que está nos ouvindo o que é esse mercado, os desafios, o que a gente tem aí pela frente. Então tem muita coisa legal. Se você acha que conhece um pouco, eu tenho certeza que você vai aprender muito mais. E se você não conhece nada, pega uma caneta que vai ter muita informação importante aqui. Para a gente começar, eu queria pedir para o Alex, fala um pouquinho o que é o The Green Hub, para quem não conhece, porque é um projeto muito interessante, que acho que as pessoas deveriam conhecer, ter acesso e saber o que vocês estão aprontando lá. Então vamos lá, a Green Hub, assim, para fácil entendimento, primeiro a gente se considera uma empresa de educação, uma edutech, podemos chamar assim, né? Na medida em que grande parte do nosso trabalho, desde o início, desde a fundação do Marcel, há 6, 7 anos atrás, a nossa missão, né, de quebrar os tabus em torno do tema da cannabis, educar os diversos stakeholders com relação às possibilidades dessa planta, que são múltiplas, como a gente vai comentar aqui durante a transmissão. Em segundo lugar, nós somos uma consultoria, então muito comum grupos estrangeiros ou grupos ligados ao setor corporativo ou até de investimento entrar em contato e contratar os nossos serviços aí na medida em que a gente organiza e aponta as possibilidades dentro do setor. E, para finalizar, nós somos uma aceleradora de startups, tá? Eu hoje, como sócio, sou o diretor de inovação aqui e nós... uma vez por ano a gente tem uma chamada de startups e com muita alegria que aí, depois de 4 anos de muito trabalho, nós já temos um portfólio de 19 startups aceleradas e investidas pelo nosso grupo. Então, só concluindo e voltando a bola, Pedro, para marcar, educação, consultoria e aceleração. Legal, depois a gente vai colocar o link aqui nas notas do episódio, o pessoal conhecer inclusive o portfólio de vocês com mais detalhes. Agora, vamos fazer uma geral aqui, Marcel. Vamos começar pelo básico, né? A gente fala de cannabis. O que significa falar de cannabis? É uma planta, são várias plantas, e quais são, se a gente for categorizar, quais são os produtos ou o que a gente tira dessas plantas? Porque eu acho que, começando por esse básico, eu acho que muita gente não conhece e eu acho que a gente tem um mal desse mercado, é o estigma, é o preconceito imediato, a reação imediata que muitas pessoas têm, inclusive os reguladores, depois a gente vai chegar nisso, né, que é uma batalha constante, né, para fazer isso, mas vamos falar tecnicamente do que a gente está falando quando a gente fala de cannabis, das plantas, das aplicações, dos usos, e depois a gente extrapola daí. Legal, Pedro. Então, é exatamente por aí que começa, né? A cannabis, ela é estigmatizada, né? Existe um preconceito
exatamente por causa de um uso, né? Que se fala muito do uso recreacional, a gente gosta muito de usar o termo do uso adulto, né? Que é o uso que causou todo esse estigma em cima de uma planta tão poderosa. Então, por causa de um uso, a gente acaba travando mais de 25 mil aplicabilidades, né? Quando a gente fala de 25 mil aplicabilidades, parece até assustador, né? Como uma planta pode ser possível com tantas e tantas possibilidades. Mas é exatamente isso que ocorre, né? Então, a gente tem a planta, que é a cannabis sativa. Ela é uma planta que ela tem basicamente dois usos, né? O uso adulto e o uso medicinal. Por quê? Porque você tem ali uma concentração alta de THC. THC é a molécula, é a substância que causa o efeito psicoativo, né? Então, esse efeito que atrai esse uso adulto, né? Que é um uso relaxante, um uso que realmente você tem efeitos psicoativos e que é utilizada hoje para diversos usos, né? Então, o THC ele tem essa função desse uso adulto, mas ele tem também um potencial medicinal muito interessante. Então, a cannabis sativa, essa planta, ela consegue ser utilizada nesses dois usos. E daí você tem uma planta, né, que uma planta prima da cannabis sativa, que é chamada de cânhamo industrial, e daí com cânhamo industrial você consegue ter essas 25 mil aplicabilidades, né? Porque essa planta, você utiliza ela como um todo, desde a sua semente, passando pelas suas fibras e também o uso das suas flores e folhas também, né? Então, aqui resumindo e trazendo alguma dessas aplicabilidades, a semente do cânhamo, ela é considerada um superalimento, né? Ela é considerada hoje já é em vários países utilizadas como um produto funcional, um produto de uso diário, que você pode, ela é considerada como um superalimento, porque ela tem um alto potencial proteico, ela tem ômega 3, ômega 6, e várias outras potências no que se diz respeito à parte alimentícia. A fibra do cânhamo é utilizada também para dezenas de indústrias, né? Você pode utilizar a fibra para a indústria têxtil, para a indústria da celulose, para a indústria do plástico e outras infinitas possibilidades. E a flor do cânhamo, você tem uma alta concentração de canabidiol, de CBD, né, que também é utilizado para o uso medicinal, né, pode ser utilizado também como um suplemento e um complemento alimentar. Então, ela é uma planta muito poderosa para centenas, milhares de aplicabilidades, e aí a gente tem essas questões regulatórias que acabam colocando o cânhamo industrial no mesmo balaio da cannabis sativa, que tem esse alto teor de THC, e aí confundem aí as pessoas exatamente nesse uso e nesse potencial dessa planta. Olha que interessante, não é uma planta só. E quando a gente fala do efeito psicoativo, a gente está falando da sativa, né? E quando a gente fala do cânhamo, a gente está falando de N outras aplicações, mas quando a gente não conhece, a gente acaba colocando tudo dentro do mesmo balaio, né? A gente acha que tudo é a mesma coisa. Agora, onde que a gente está? E daí, se você puder também dar um panorama global de como é que os países estão lidando com isso, tanto na América Latina quanto na América do Norte, Europa, como é que hoje os agentes regulatórios estão encarando essa complexidade que advém do estigma, do preconceito e também do desconhecimento, né, do que a gente está falando aqui. Como que a gente está hoje globalmente e nacionalmente em relação a isso? Então, Pedro, como o Alex bem falou no início, né, tudo passa por um processo de educação, né? A gente precisa realmente trazer informação, conhecimentos, dados, né, se basear muito nas evidências científicas para que a gente possa ter essa evolução regulatória e essa aceitação, né, da sociedade como um todo em relação às possibilidades do uso da cannabis e do cânhamo. Olhando a questão regulatória, nos Estados Unidos, né, que já estão fazendo esse movimento há alguns bons anos, a gente tem as regulamentações e as legislações sendo construídas a nível estadual, né? Nos Estados Unidos você tem essa possibilidade dos estados legislarem ali as suas regras, suas políticas,
e hoje você já tem estados com liberações do uso adulto, do uso medicinal, e daí status distintos em diferentes estados. Em 2018, nos Estados Unidos, nós tivemos a Farm Bill, que é a legislação federal do cânhamo industrial, né? Então, há 5 anos atrás, a gente teve essa movimentação nos Estados Unidos, e aí todo esse mercado, principalmente do CBD, do canabidiol, tomou uma proporção muito grande, né? Então, hoje você tem centenas de milhões de americanos que usam canabidiol no seu dia a dia para diversos usos, para diversas finalidades, né? Então, nos Estados Unidos, as regulamentações estaduais relacionadas ao uso adulto e ao uso medicinal, e a regulamentação federal para o uso do cânhamo industrial. No Canadá, a gente já teve uma abertura total, né, do mercado para o uso adulto, para o uso medicinal, uso industrial, e é um país que hoje é um país a se olhar, né, para que a gente possa ter esse aprendizado e entender ali como que essa dinâmica está funcionando na prática, né, como essa evolução regulatória funciona efetivamente a nível dos consumidores, a nível de mercado e tudo que envolve essa possível liberação. Aqui no Brasil, a gente teve uma primeira movimentação, né, em 2015, onde a Anvisa colocou a resolução 17/15, que liberou a prescrição de medicamentos à base de cannabis, né, por médicos habilitados, para que pudesse haver uma importação desses produtos diretamente para o paciente. Então, se o seu médico for te prescrever esses medicamentos à base de cannabis, você pode entrar com um processo dentro da Anvisa e importar esses produtos. E em cima dessa resolução, as coisas vêm evoluindo nesses últimos 7 anos. Né? Nós tivemos adaptações, adequações que a Anvisa fez nesse sentido, e hoje a gente já tem um mercado começando a crescer de uma maneira muito expressiva aqui no Brasil. Né? Lá atrás, em 2015, era tudo muito novo, tinha uma dificuldade de você achar os produtos, achar essas empresas que fariam essa movimentação de exportar para o Brasil. Hoje não, hoje o cenário é muito diferente. Hoje a gente já tem mais de 200 empresas que fazem esse tipo de comércio aqui para o Brasil, importando esses produtos para os pacientes finais. E você também tem a liberação da Anvisa para comercialização desses produtos nas farmácias. Né? Hoje são mais de 20 produtos registrados e autorizados para serem comercializados na farmácia. Ainda estamos num processo onde essas empresas estão conseguindo colocar esses produtos definitivamente nas farmácias, e isso aí vem melhorando o acesso, vem barateando o acesso dos produtos também, que a questão do preço sempre foi um agressor, né? Então os preços, devido à dolarização e tudo mais, chegam muito caro esses produtos aqui no Brasil, mas você já tem ali um ambiente mais favorável nesse sentido. E um terceiro ponto que também vem acontecendo no Brasil foi quando a Anvisa permitiu que a indústria farmacêutica, né, com todas as licenças e as autorizações, pudesse importar a matéria-prima semi-elaborada, né, o famoso IFA, e pudesse fazer o processamento desses produtos aqui no país. Então, isso também já é um avanço, onde a gente já tem algumas farmacêuticas fazendo essa movimentação. Então, isso a gente consegue ver um cenário de evolução. Muito longe ainda do ideal, não tenho dúvida disso, né? A gente precisa de uma cadeia produtiva aqui no Brasil, do seed to sale, né? Para que a gente possa realmente ter acesso, ter um mercado com todo o seu potencial, mas é nesse pé que a gente está, né? E as projeções são muito favoráveis, né? A gente tem um projeto de lei, que é o PL 399, que começou a ser discutido numa comissão especial do Congresso em 2015, né? E no ano passado foi votado esse projeto que libera a cadeia produtiva da cannabis medicinal e do cânhamo industrial no país. Ele foi votado e foi aprovado nessa comissão especial, e hoje ele está no Congresso esperando para ser votado dentro do Congresso. Se isso for aprovado, esse projeto de lei vai para aprovação do Senado e, consequentemente, com a chancela do presidente. Então, a gente tem um projeto de lei aí que já está sendo trabalhado há 7 anos, que está realmente perto de conseguir esses próximos passos, mas que a gente ainda precisa continuar educando os nossos legisladores, o nosso executivo,
e até a nossa sociedade, para que a opinião pública possa favorecer nessa evolução regulatória e que a gente alcance esse marco legal da cannabis e do cânhamo aqui no Brasil quanto antes. Eu queria, Pedro, dentro da pergunta e concluindo aí a volta ao mundo que o Marcel começou lá pela América do Norte, depois falou muito de Brasil, dizer que aqui na América Latina, né, o Uruguai, né, certamente foi o país que iniciou esse movimento, 17 anos atrás, se não me engano, que é hoje a grande referência ainda com relação à totalidade da liberação, no sentido de é possível recreativo, é possível medicinal e é possível industrial. Mas a gente tem acompanhado muito de perto a evolução de outros países, a gente vai falar um pouquinho mais na frente quando a gente der alguns exemplos, mas o Paraguai, sem dúvida, é um país que a gente está olhando na lupa, especialmente com as oportunidades no que se refere ao cânhamo, tá? E suas possibilidades industriais. A Argentina tem um movimento interessante ocorrendo já na parte medicinal. A Colômbia teve a cannabis como um dos assuntos mais importantes dentro do processo com as eleições presidenciais que ocorreram uns 2-3 meses atrás. Não só a cannabis, mas a discussão em torno da política de drogas foi central e determinante na vitória do partido que saiu vencedor, inclusive destacando que a primeira mulher vice-presidente negra da Colômbia foi uma protagonista nessa cena. E você sabe, né, a Colômbia, assim como o México também, que está numa evolução, são países parecidos com o Brasil no que se refere à questão das drogas, né? Então, são avanços que a gente percebe claros e isso estimula muito a gente a olhar para frente em termos de América Latina, tá? Olhando lá para fora, a gente nunca pode esquecer da importância, da relevância de Israel nesse processo, tá? Que foi um berço e hoje uma referência na parte toda de biotecnologia e da ciência. Foi lá que o Dr. Rafael Mechula, né, que está vivo. Quem tiver curiosidade, assistam no nosso canal do YouTube, da Green Hub, uma entrevista que nós fizemos com ele há 1 ano e meio, 2 anos atrás, que foi realmente o cientista que liderou outros cientistas ao redor do mundo, inclusive brasileiros, participaram ativamente desse processo, onde o Dr. Mechula realmente conseguiu ali isolar as moléculas, né, separar o THC, o CBD, que são as moléculas mais famosas, digamos assim, mas são mais de 140 canabinoides que já foram identificados, né? Então é uma planta que ainda tem muito que ser estudada, né? Israel tem um programa fantástico de ciência, de tecnologia, que a gente sempre tem que destacar. E, por fim, só para acabar essa volta ao mundo rápida aí, acompanhar o que está acontecendo na Alemanha, tá? A Alemanha vem num processo de educação muito bem feito, na minha visão, pelo que eu acompanho, e vai ser aí, sem dúvida, a partir do ano que vem, um país que vai liderar na Europa e no mundo, tá? Abrindo aí para as possibilidades todas que a planta oferece. Então, acho que assim, o Brasil é um país meio jabuticaba, né, Pedro? No sentido de que a gente está atrasado, como o Marcel muito bem narrou, na parte regulatória, mas, por outro lado, e a gente vai falar um pouco de empreendedorismo e inovação na sequência, nessa parte, nós nos orgulhamos muito do que está acontecendo com os nossos empreendedores brasileiros e brasileiras que hoje atuam no setor, que estão aqui no Brasil e estão aí na vanguarda no que diz respeito à inovação na indústria mundial. Então, a gente está, digamos assim, alguns passos atrás no regulatório, mas eu enxergo de maneira muito clara o potencial que o Brasil tem na parte da ciência, da tecnologia, da inovação e do empreendedorismo. Legal. E olha quanta coisa está acontecendo no mundo. Agora, para exemplificar um pouco, Marcel, a gente tem aí usos medicinais do CBD muito importantes. Quando a gente está falando, só pensar um dos elementos aqui, né, está sendo testado em várias doenças importantes, doenças neurológicas e tudo mais, e hoje já gira uma economia em torno disso, pegando
né, tirando o recreativo, né, o uso adulto, pegando outro que talvez seja um maior mercado aí globalmente falando, hoje, né, não futuramente. Comenta um pouquinho das aplicações que a gente já está vendo do CBD e também existe obviamente, a Big Pharma não tem um interesse de avançar essa pauta porque tem um certo conflito aí no meio, né? Então, comenta um pouco essas forças para quem está ouvindo. Legal, Pedro. Eu acho que vale a pena eu contextualizar um pouquinho o que para mim foi a chave, a mudança assim de mindset, de alteração do entendimento do potencial do uso medicinal da cannabis, inclusive com o CBD, com canabidiol, né? Porque a gente ouve falar que a cannabis ela pode atuar em dezenas de patologias, né? E daí parece que é uma falácia, né? Parece que é algo que está sendo inventado, é uma fake news aí sobre a cannabis, que ela pode atuar em doenças neurodegenerativas, né, como Alzheimer, Parkinson, que ela pode atuar na dor crônica, na saúde mental, como depressão, ansiedade, e mais outras dezenas de patologias. E isso é real, né, porque foi descoberto um sistema chamado sistema endocannabinoide, que todos os seres humanos, os mamíferos, têm esse sistema dentro do nosso corpo. E a gente chama esse sistema como o supercomputador do corpo, né? Porque ele controla todos os outros sistemas que a gente tem em nosso corpo, né? Então, como funciona o sistema endocannabinoide? Né? A gente tem um processo, né, de uma produção de substâncias dentro do nosso corpo natural, né, do nosso corpo mesmo, né, que são substâncias que se conectam com receptores que estão espalhados por todo o nosso corpo, né? Esse movimento de produzir essas substâncias e se conectar nesses receptores, ele tem um grande objetivo que é a homeostase, é o equilíbrio do nosso corpo, né? Então, quando a gente está com essa produção dessas substâncias em pleno funcionamento, a gente está com uma boa saúde. A partir do momento que você tem uma deficiência na produção dessas substâncias endógenas, internas, você começa a ter alguns tipos de patologias, de doenças. O que acontece? Os canabinoides que tem na planta da cannabis, eles agem da mesma maneira que essas substâncias que são produzidas internamente. Então, a partir do momento que você consome esses canabinoides, eles se conectam nesses receptores e suprem a deficiência desse sistema. E aí você tem uma homeostase novamente acontecendo e um bom funcionamento do corpo. Então tá aí o grande entendimento por que os canabinoides e o canabidiol, o CBD, como esse grande agente também de uma boa saúde, de qualidade de vida para várias patologias. Então isso é muito grande, isso é muito potente, né? Então é isso que realmente transformou a minha cabeça e foi quando eu aderi isso de maneira muito propositiva e querendo trazer, né, isso como acesso, né, para a população. Então, o canabidiol ele já é utilizado para dezenas de aplicações medicinais, terapêuticas, mas também vem sendo utilizado para outras finalidades também, né? Então, dentro dessa questão de produtos funcionais, né, dentro desse segmento de wellness, né, saúde e bem-estar, o canabidiol tem uma atuação também muito potente, né? Então, você já tem cosméticos, né? Você já tem bens de consumo, você tem alimentos com infusão de canabidiol, né? Alimentos e bebidas. Então, ele já tem uma gama de produtos muito grandes que se utiliza do canabidiol como essa ação de equilíbrio do corpo, né? De equilíbrio da saúde. Então, a gente já está ali cada vez mais avançando nessas possibilidades, desenvolvimento de novos produtos, novas tecnologias, utilizando o canabidiol e daí, de novo, né, que o canabidiol pode ser produzido através do cânhamo, né, do cânhamo industrial, como pode ser também produzido através da cannabis sativa. Você tem essa possibilidade de extrair o canabidiol dessas duas maneiras. E hoje já é um big business, né, Marcel? Já tem, inclusive especialmente no Canadá, né, que é uma referência, empresas de capital aberto. Então, você pode comentar um pouquinho disso, né, do tamanho que a gente está falando aqui, do tamanho desse mercado?
Claro, Pedro. Então, assim, já é realmente um negócio muito, muito grande, né? A gente está falando aí que daí, pegando todos o mercado mesmo de cannabis e CBD, né? A gente está falando de um mercado nos Estados Unidos para 2022 de 32 bilhões de dólares, né? Então, já são números realmente expressivos, né? Para 2025 se projeta um mercado de mais de 60, 70 bilhões de dólares, né? Então, crescimento exponencial para os próximos anos. E daí você tem as empresas nichadas no setor da cannabis, que produzem o canabidiol e que tem toda essa diversidade de produtos, e você tem ali, mesmo tendo vamos dizer, uma dificuldade maior do que essas big pharmas comecem a olhar esse mercado e querer entrar nesse mercado, você já tem movimentações muito interessantes nesse sentido, né? Aqui mesmo no Brasil, a primeira empresa a colocar um produto de CBD na farmácia foi a Prate Dona Dulce, que é uma farmacêutica do sul do país. Hoje você já tem outras grandes farmacêuticas olhando para esse mercado aqui no país, a própria Hypera, né? A Merck também olha, mas não para o lado aqui no país, a nível global também, não do lado do medicamento, do produto, mas insumos para controlar a qualidade de produtos à base de cannabis. Então, você já vê essas big pharmas se movimentarem e entenderem que realmente é algo sem volta, que é o crescimento exponencial e que elas não vão ficar de fora, né? Mesmo sendo resistente, exatamente pela questão mesmo desse conflito, né, da cannabis atuar em muitas frentes, onde ela tem todo um mix de produtos, de portfólio ali, que acabam sendo conflitantes ou complementares, né? Depende muito do ponto de vista. Você vê uma movimentação muito interessante dessas empresas para esse setor. E eu acho interessante, né, a gente comentar um pouquinho sobre a questão, né, porque o modelo de negócio da indústria farmacêutica, na sua grande maioria, é baseado em patentes, né? Ou seja, eu tenho X anos e hoje no mercado da cannabis, como que é essa situação, né, em relação às patentes? Eu sei que vocês, inclusive, têm projetos de pesquisar, de pesquisa, né, mais hard tech, para isolar moléculas e tudo mais. Como é que vocês veem a questão da patente da propriedade intelectual versus esse open source, né, que a gente vive hoje nesse ambiente, né? Como é que estou pensando agora do ponto de vista dos agentes econômicos incentivados a entrar nessa briga, né? Os canabinoides, né? Então, uma planta, não são patenteáveis, né? Então, você começa a ter trabalhos de pesquisas para poder sintetizar, né? Então, você tem canabinoides sintéticos já sendo desenvolvidos, né? Possibilidades de patentes de novas formulações, novas aplicações, mas a planta em si ela tem essa dificuldade que acaba sendo um agressor, né, para o desenvolvimento e para o interesse dessa indústria farmacêutica que está muito de olho nesse tipo de projeto, né, de propriedade intelectual, de patente. Mas existe sim muita pesquisa acontecendo nesse sentido, né? Você tem ali países que já lideram essa questão das patentes dentro do mercado da cannabis já de uma maneira muito expressiva, né? A gente até fez um relatório o ano passado junto com a Clarivat, né, que é uma empresa de inteligência de dados, onde a gente trouxe todo o panorama mundial dessas patentes, de como isso vem se desenvolvendo no mundo. Então, os Estados Unidos agora avançando muito no mercado, começa a liderar essas possibilidades, essas aplicações de novas patentes dentro do desenvolvimento dos produtos à base de cannabis. Mas sim, é um desafio, né? É um grande desafio e por isso que a gente tem essa questão mesmo da cannabis ser uma indústria única, né? A gente tem uma planta, né, que ela tem essas milhares de aplicabilidades e que ela é um bem natural, ela é um bem da humanidade, né? Então, assim, muito além do que alguma empresa ou alguma iniciativa querer pegar isso e tomar, né, propriedade disso, a gente tem uma planta que pode ser benéfica e ajudar muitas pessoas de várias maneiras. Eu ia complementar dizendo isso aí, a gente está falando de uma planta, né, Pedro? É um fitoterápico, né, no final do dia, né? Uma planta que está sendo, ficou muito tempo escondida por conta do proibicionismo, né? E aí fatores históricos que levaram a essa demonização, né? Até de maneira pejorativa, né? A criação
do apelido marihuana ou maconha, que sempre veio atrelado a uma dose muito grande de preconceito contra as minorias, contra os latinos, né, na América do Norte, depois, obviamente, toda a questão racial contra os negros, que vem a reboque de interesses, né, de outras indústrias, como, por exemplo, o algodão, como, por exemplo, a própria indústria do tabaco, como a própria indústria do álcool, para citar algumas que não tinham interesse econômico que essa planta evoluísse e se apresentasse do jeito que vem se apresentando aí nos últimos, 10, 12 anos aí ao redor do mundo, por aí. Então, a ciência inverte isso, começa a fazer um trabalho muito interessante, inclusive cruzando os dados, né, da planta, né, com a genética das pessoas. Então, não é futurologia, isso está acontecendo. Nós temos uma startup que trabalha aqui, uma startup brasileira chamada Adua, que fica aqui em Minas Gerais, em Viçosa, que estuda a genética da planta, né, estuda a semente, né? Ou seja, eu vou desenvolver uma planta que cruze com o DNA do Pedro, do Marcel, do Alex, né? Mesmo cada um tendo uma individualidade. Isso já está acontecendo no Brasil com muito orgulho. Esse grupo é um grupo muito, digamos assim, qualificado. Estamos aí buscando uma terceira já rodada de investimento para a ADO especificamente. É um dos poucos aqui no Brasil a ter a liberação, a autorização, melhor dizendo, jurídica para trabalhar dentro de uma universidade, no caso da Universidade de Viçosa. Isso tem que se repetir mais, sabe? Isso tem que se repetir muitas vezes. Grupos aí, eu tive semana retrasada no interior de São Paulo, em Botucatu, onde a Unesp está criando um grupo de estudos também, onde a gente foi lá fazer uma inauguração desse grupo de estudos. Isso tem que acontecer em grande escala ao redor do Brasil, tá? A USP, que foi protagonista lá atrás, como eu me referi ao Dr. Mechula, vários pesquisadores brasileiros participaram aí das primeiras pesquisas com cannabis há 20, 30 anos atrás. Então, é uma ciência que vai ser cada vez mais explorada nessa parte medicinal, obviamente, que eu estou me referindo nesse momento. As possibilidades são múltiplas, tá? Mas o que se tem de resultado hoje é muito animador, tá? Então, vocês facilmente, quem está interessado em pesquisar, não deixem de assistir o documentário Ilegal, que foi produzido, tá aí no YouTube. Foi produzido, inclusive, com a participação da nossa investidora, Patrícia Vilela Marino, lá em 2015, 2014, onde conta a história, né, de como as mães, né, que tinham crianças com epilepsia refratária, um grupo de mães que foi a Brasília e começou ali, junto à Anvisa, aos legisladores, a obter as primeiras licenças para importação do óleo para as crianças, que assim, é incrível, né? Quer dizer, você está falando de crianças que tinham 40, 50 convulsões dia, né? Com epilepsia refratária, que essas convulsões, elas cessam, tá? Então, a gente está falando de epilepsia, a gente está falando de resultados incríveis para o espectro autista, a gente está falando de dor crônica, a gente está falando de combater uma das maiores pandemias, né, que existe no mundo hoje, que tem a ver com questões oriundas da saúde mental, estresse, tá, qualidade do sono, e segue, tá, a lista. Então, é muito animador o que está acontecendo. O Brasil vai acompanhar, eu não tenho dúvida que o Brasil tem todos os elementos necessários para que nós sejamos um grande protagonista nessa cena mundial. Não esquecendo, Pedro, que a gente está falando de um agronegócio, né? Tudo começa no campo. E quando a gente fala de agricultura, de agrotech, né? O Brasil né? já é um protagonista na cena, né? Então, é isso. Passar aqui a bola para o Marcel ali, que deve ter certamente mais alguns comentários em cima disso. Legal, eu acho excelente esses pontos. A gente vai colocar, inclusive, esse documentário aqui nas notas desse episódio. Eu queria fazer um shift aqui, Marcel, com você,
e com você também, Alex, para o futuro. Com o que vocês estão empolgados hoje? Quais são as próximas fronteiras do uso da cannabis? Qual o valor a ser destravado utilizando tecnologia, entendendo que a curva do estigma tende também a cair consideravelmente à medida que as pessoas se educam e entendem melhor do que a gente está falando aqui, mas olhando para o futuro, olhando para frente, que é um dos objetivos desse podcast aqui, o que a gente pode apostar, o que está empolgando vocês, e fiquem à vontade aí para citar, inclusive, os projetos que vocês estão investindo. Perfeito, Pedro. Do que se diz a tendências, né? Como que a gente está vendo essa evolução desse desenvolvimento, né? E quais são as oportunidades e as possibilidades que estão se desenhando para o futuro. A questão da cannabis ela é muito única, porque existe infinidades de possibilidades. Né? Quando você fala de todas as suas 25 mil aplicabilidades e começa a olhar por setor, por vertical, essas possibilidades são infinitas. Né? Então, no uso terapêutico, medicinal, ou no uso para a indústria de saúde e bem-estar, né? A gente está falando de 100 canabinoides. Imagine você fazer combinações entre esses canabinoides, né? Quantas possibilidades você tem para cada uso, né? Para cada indivíduo que tem um sistema endocannabinoide único, né? Então, é um olhar de uma medicina integrativa, uma medicina holística. O que funciona para mim, supostamente não vai funcionar para você, Pedro. Então, você tem essa particularidade de entender o indivíduo e, a partir do entendimento desse indivíduo, da sua epigenética, da sua genética, você vai formular e desenvolver produtos à base de cannabis para alguma determinada dor, algum determinado interesse de cada um. Então, essa customização, ela é a grande tendência, né? Para onde a gente vê que a indústria da cannabis vai. Né? A gente está falando de 100 canabinoides. Existem outras substâncias na planta que são extremamente, têm um valor muito grande, que são, por exemplo, os terpenos. Os terpenos são as moléculas que dão cheiro na planta, mas ela tem um efeito terapêutico também muito, muito interessante. Né? E hoje você vê uma tendência de você estudar esses terpenos também e combinar esses terpenos com canabinoides, combinar com outras substâncias que não são da planta. Né? Hoje a gente vê um crescimento de um uso muito grande para a questão da insônia. Né? As pessoas estão consumindo canabinoides, e daí não só o CBD, ou até o THC, mas o CBG, o CBN. Então, são muitas possibilidades. Então, essa customização, essa variedade de aplicabilidades é exatamente a grande tendência dessa indústria dos próximos anos. E essa possível inovação para diversas indústrias. Né? Então, você, como eu disse lá no início, você vê a indústria têxtil, você vê a indústria do biocombustível, você vê carro sendo feito com a fibra do cânhamo, avião sendo feito com a fibra do cânhamo. Então, assim, é uma possível disrupção para algumas dezenas de indústrias, como também, né, entrando num frame aí de inovação, que esse é o nosso campo do nosso dia a dia aqui, né, Pedro? É uma possibilidade única, né, das empresas, das startups olharem para isso como uma inovação e com uma possibilidade de exploração, de pesquisa, desenvolvimento, até isso chegar no consumidor e realmente ganhar espaço em diversos mercados, em diversos setores. Muito legal. Eu adoro essa ideia da personalização, né, da medicina personalizada. Eu acho que hoje a gente tem aí condições genéticas e, enfim, em N outros eixos para fazer isso. E você, Alex, o que você aposta, o que te empolga nesse mercado, olhando para o futuro, olhando para frente? Me empolga muita coisa. Vamos lá, para ficar didático também no entendimento, né? A gente está falando aqui muito, muito sobre cannabis medicinal, não é isso? Que no Brasil é dado como um remédio, né? A gente precisa de uma prescrição para obtenção do medicamento. Lá fora, não. Em geral, a gente está falando de um complemento, como se fosse uma vitamina, né? Algo que você pode tomar, chegar numa drugstore e comprar sem a necessidade. E aí você tem várias apresentações, a gente está falando,
clássico é o olhinho embaixo da língua, mas você tem cremes, você tem várias maneiras de ingerir o alimento, né? O suplemento, melhor dizendo. Então, nessa parte medicinal, tem um caminho aqui que eu acho que a gente já destacou. Queria falar, obviamente, do outro, deixar o industrial por último, mas o medicinal, o recreativo, que é um mercado que é uma questão de sair da ilegalidade, é um mercado que no Brasil, o brasileiro é um dos maiores consumidores de maconha do planeta, tá? Só que esse consumo está na mão da ilegalidade. Então, países como o Canadá já mudou essa sistemática, onde o governo passa a se apropriar, né, da regulamentação desse mercado. Você obtém a maconha, né, a marihuana, no caso, com selo do governo, em casa, entregue na sua porta, ou seja, o consumidor ganha em qualidade, obviamente, né? O governo está gerando empregos, está recolhendo impostos, então acho que todo mundo ganha, né? Nova York é um outro exemplo de que está indo nessa linha, tantos países pelo mundo afora. E o terceiro ponto, que aí eu me empolgo bastante, Pedro, são as possibilidades no uso industrial, tá? E quando a gente fala industrial, alimentos e bebidas é um setor que a gente está especialmente olhando com atenção para isso, tá? Até dando aqui um breaking news, aqui acho que vocês vão ouvir muito falar sobre a nossa atuação a partir do Paraguai. Nós assinamos um pré-contrato e vamos ter uma iniciativa da Green Hub em Assunção, no Paraguai, conectada a uma indústria de transformação. Ou seja, entra a planta na fábrica e do outro lado sai ketchup, sai mostarda, condimentos, sabe, sai cerveja, saem alimentos que vão para a mesa dos consumidores e para o ponto de venda múltiplos, tá? E como o Marcel destacou, né, tendo a planta como sendo um superalimento, os grãos, etc., um país que precisa, como o nosso, né, alimentar a sua população, existe uma possibilidade incrível aí. Eu não estou falando só para uso dos adultos, não, você viu, Pedro? Quer dizer, você pegar, por exemplo, para uso animal, é um mercado gigante. Você substituir lá na ponta o milho que é oferecido para ração de aves, de porcos, e você conseguir substituir por uma ração baseada na semente do cânhamo, que tem aí... Que é altamente proteica, né? Exato, Alex? exato. Tem uma possibilidade enorme aí nessa parte de alimentos, tá? A gente está muito atento a esse setor. Nós estivemos no Canadá, nós temos uma startup baseada no Canadá, chamada Blue Hemp. Estivemos em maio num grande evento em Toronto, lançando um protótipo, né, um MVP de um ketchup com infusão de cannabis. Foi um grande sucesso. A aceitação foi incrível no Canadá, que é um país bem evoluído. É uma empresa de capital brasileiros que tocam essa operação no Canadá. E agora a gente está indo para uma parte de selecionar quem vai ser o licenciador dessa tecnologia, desse ketchup, para entrega industrial, para botar isso realmente nos supermercados canadenses, tá? Visando aí uma oportunidade grande na indústria do entretenimento. A ideia é que você vá num show de rock no Canadá e você possa ter o seu ketchup ali com cannabis, tá? E com THC, no caso, para você botar no seu cachorro quente. É um nicho aí que a gente está buscando. Então, é um exemplo prático do que eu estou falando aqui, das oportunidades nesse setor de alimentos e bebidas. Estou muito motivado com essa possibilidade. A gente vai ter o Paraguai por uma questão óbvia de regulatória, a gente não pode fazer isso no Brasil, mas o Paraguai está na vanguarda no sentido hoje de poder já ter uma cadeia ali, desde da seeds, né, da semente, passando por esse processo de transformação em produtos de alto valor agregado que vai chegar na prateleira do brasileiro. Difícil dizer quando, mas certamente no futuro. Então, só trazendo aqui um popurrí de ideias aqui,
para ilustrar aí as possibilidades, o que a gente enxerga de oportunidade olhando para frente. Muito legal. Olha quanta coisa, um mercado aí que está sendo formado agora, ainda está na sua infância, tem muita coisa para acontecer, muita inovação aí para acontecer. E parabéns aí pelo trabalho que vocês estão fazendo, achei importantíssimo, né? Nadando contra a correnteza, como bons inovadores, né, que são. Eu acho que o impacto disso a gente vai sentir aí nos próximos anos. Eu queria agradecer aí, estamos agora chegando ao fim do nosso episódio, queria agradecer imensamente o Marcel. Obrigado, Marcel, por ter participado, por ter dividido aí. E se você puder também, Marcel, colocar aí o seu contato para o pessoal que quiser saber mais, que quiser interagir, né, com o Green Hub, como é que faz? Obrigado você, Pedro. De novo, uma satisfação estar aqui com você e poder compartilhar um pouquinho do conhecimento, dessa nossa experiência, desse setor tão promissor, né, e promissor muito além da oportunidade econômica, mas do impacto social que a cannabis vem trazendo aí para toda a sociedade e para o planeta, né? Então, para conhecer assim mais sobre o tema, para poder se aprofundar sobre as oportunidades e as ações e as iniciativas da The Green Hub, eu vou deixar o meu e-mail, que é marcel.greco, com 2 Cs, @thegreenhub.com.br. Então, quem tiver interesse aí de se aprofundar no tema e conhecer mais os projetos e os trabalhos da The Green Hub, por favor, fique à vontade de me enviar um e-mail. Vai ser um prazer aí poder falar com essa audiência fantástica aqui do Growthaholics. Muito bom, e que bom, Alex, que a gente conseguiu aí finalmente fazer esse episódio aí. A gente gosta de divulgar, né, o trabalho de quem está fazendo coisa legal, de quem que é do bem, que está a fim de fazer a diferença, e vocês certamente fazem parte desse grupo. Obrigado aí pela amizade, pela disponibilidade de falar aqui com uma audiência que eu tenho certeza que vai aproveitar bastante coisa que vocês falaram aqui. Agradecer você, Pedro, mais uma vez a Ace. É um namoro aí que eu acho que vai caminhar para outros desdobramentos. Eu queria, antes, deixar o meu contato e, enfim, provocar todos a acompanharem, né, a The Green Hub nas suas redes sociais, o nosso site, tem muita informação. Mas dizer assim, hoje nós estamos num momento de crescimento, um trabalho formiguinha, de criação de ecossistema, né, no caso. Convidar vocês, investidores e empreendedores, a estarem bem próximos, tá? Eu, como eu me referi aqui, nós temos pelo menos 19 startups hoje que estão precisando de investimento. Além, dizer também que nós, da Green Hub, estamos entrando no modo captação de investimento para uma próxima rodada. Então, quem tiver interesse em falar comigo, falar com o Marcel, por favor, entre em contato. O timing é muito propício, ok? Bom, o meu e-mail ele é final@thegreenhub.com.br, como o Marcel, e no início alex.lucena, Lucena, se você for do Rio de Janeiro, ou Lucena, se for de São Paulo. Pode escolher. Mas chega lá, joga no Google, vocês vão achar a gente, com certeza, e a gente quer, o nosso dia a dia é conhecer pessoas, tá? Como Hub é o que a gente faz, o que a gente adora fazer, conectar pessoas, conhecer pessoas. Então é isso aí. Muito obrigado mesmo pela oportunidade. Muito obrigado e até a próxima. Se você quiser conhecer mais sobre o The Green Hub, o site deles está aqui na descrição do episódio. Estamos sempre analisando mercados dentro do contexto brasileiro, então se você quiser saber de mais oportunidades como essa, segue o Growthaholics na sua plataforma de preferência, onde você escuta os seus podcasts, e não percam os nossos próximos episódios. Como sempre, se você tem sugestões e gostaria de debater ou indicar algum assunto ou debatedor aqui, manda uma mensagem para podcast@goace.vc. A gente lê todos e responde todos sempre. Até o próximo episódio.